Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós temos assuntos muito sérios para tratar. Bonificação do Bradesco, problemas e dividendos menores no caso do Banco do Brasil e fechamento de capital do Banco Santander. É isso mesmo, você não ouviu errado, fechamento de capital do Santander Brasil. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pelo Banco do Brasil, que essa semana foi noticiado um pedido de recuperação judicial da Montezanto Tavares por conta de uma dívida acumulada acima de 2 bilhões de reais, e 90% de toda essa dívida ela está na mão de bancos e grandes bancos. Para quem não conhece a Montezanto Tavares, ela é uma das maiores exportadoras de café do Brasil, então a gente vê mais uma empresa do setor agro pedindo recuperação judicial, e isso faz a gente lembrar e voltar um pouco no tempo, nos primeiros indícios e declarações de uma possível crise do setor agro. Isso daqui é material da comunidade de membros. Se você não faz parte, considere fazer, não perde mais tempo. E desde que a gente estudou toda essa situação de lá para cá, a gente teve diversas quebras e diversos pedidos de RJ, e a situação era tão complicada que essa declaração ela foi feita por um dos diretores do próprio Ministério da Agricultura, diretor esse que após essa declaração acabou sendo exonerado do cargo pelo governo. E quem são os maiores credores em mais essa situação agora da Montezanto? A gente tem o Banco do Brasil, Santander, Safra, Bradesco, BTG e Itaú. Só que a grande maioria desses tem uma exposição muito pequena. O maior prejudicado no caso é o Banco do Brasil, com a maior exposição. Ele é o primeiro da lista, e daquele valor de mais de 2 bilhões de reais, a empresa tem um débito de mais de 800 milhões de reais que foram concedidos pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior credor do agro e também está levando a maior invertida nessa situação. Depois a gente tem Banco do Nordeste e Banco Santander com algo em torno de 200 milhões de reais. Banco Paine, aqui a gente tem uma empresa pequena com impacto relevante na carteira de crédito, e o Bradesco, que também é tema do vídeo de hoje, com uma exposição de só 70 milhões de reais. Só que esse não é um caso isolado, esse é um caso mais recente e grande, porque há 3 meses atrás o Banco do Brasil também foi exposto à recuperação judicial da AgroGalaxy. A AgroGalaxy, que é um grande player do setor, tem capital aberto na bolsa, tem o seu próprio ticker de negociação e uma dívida muito maior, um valor de quase 4 bilhões de reais, e o Banco do Brasil, como o maior fomentador do setor agro, ele também está entre os principais credores. No caso da AgroGalaxy, de todos os bancões, o Banco do Brasil é aquele com maior passivo, são quase 400 milhões de reais, seguido pelo Santander com quase 300, e depois o Citibank, exposto com mais de 100 milhões de reais na empresa. E quando a gente pega a situação do Banco do Brasil, com PDD crescente, uma inadimplência crescente e 2 casos grandes no intervalo de apenas 3 meses, a gente já tem um valor considerável que deve impactar os próximos balanços. Aqui no comentário rápido, toda instituição financeira ela tem diversas maneiras de provisionar isso. Eles podem provisionar um valor menor, eles podem provisionar isso de maneira parcelada, ou eles podem jogar todo o valor de uma vez, como alguns bancos fizeram no caso da Americanas. Então o Banco do Brasil, com esse caso recente, ele tem 825 milhões de reais nessa empresa, somados àquele caso da AgroGalaxy, com valor de 400 milhões de reais, a gente tem um valor total de 1,2 bilhões de reais em um intervalo de 3 meses, que vão se juntar e causar efeito nos próximos balanços da empresa. A inadimplência do Banco do Brasil ela não para de crescer. Nos últimos trimestres ela sobe de maneira consecutiva, e se a gente olha o histórico do banco, esse é o maior patamar de inadimplência desde lá de trás. Nem mesmo em 2019 o banco tinha uma inadimplência acima de 90 dias, tão alta como ela está agora. E o principal causador de toda essa alta é o setor do agronegócio. A inadimplência acima de 90 dias do agro, ela triplicou em um período de apenas 12 meses. E uma vez que a inadimplência sobe, a provisão para esse crédito duvidoso, ela também tem que crescer na mesma proporção do
balanço. Então a PCLD do Banco do Brasil, ela está em patamares muito elevados. O banco alterou o guidance por mais de 2 vezes no último ano e só em 2024 foram provisionados 36 bilhões de reais. O que vai acontecer com esses dois novos casos? Eles vão ter que ser provisionados agora para 2025. Então o banco já começa esse ano com mais de 1 bilhão de reais a ser lançado nos próximos resultados. E um outro impacto disso é na própria distribuição de dividendos do banco. Quanto mais ele provisiona, quanto maior a inadimplência, menor é o resultado final, menor é o lucro líquido. E essa abertura que o banco deu, em vídeos anteriores eu comentei que ela não foi à toa, ela foi feita de maneira pensada. O banco não traria essa possibilidade de distribuir apenas 40% do lucro líquido se eles não enxergassem um cenário onde o banco precisaria reter mais capital. E esse último dividendo anunciado, ele ficou muito abaixo do esperado e já mostra que o banco está trabalhando com patamares menores. Então não dá para esperar um lucro lá em cima no topo do guidance, um payout de 45% para esse ano. O ideal no caso do Banco do Brasil é trabalhar nas menores faixas, um lucro de 37 bilhões, um payout de 40% e mesmo assim o investidor ainda teria um dividend yield muito satisfatório de 9 até 10% para esse ano. O Banco do Brasil ele deve continuar sendo um excelente pagador de dividendos, só que essa quantidade crescente de recuperação judicial no setor agro, ela começa a prejudicar todos os múltiplos do banco. A gente já vê um resultado que não cresce, ele anda de lado. O PL da empresa já não é tão baixo, não está na casa de 4 vezes, como ele estava há cerca de um ano atrás. O payout é menor e a própria remuneração, ela tende a ser um pouco, e não muito, menor nesse ano de 2025. Fora isso, falar do Bradesco, um tema muito importante. 2025 pode ser mais um ano de decepção quando a gente olha para a questão bonificação, mas nesse vídeo também a gente vai esclarecer toda essa polêmica que envolve mais uma forma de remunerar o acionista. Será que vale a pena ou não receber bonificação de uma empresa? Então o Bradesco, ele inicia 2025 sem nenhum bônus, mas com uma remuneração na casa de 12%, o que torna esses dividendos bastante atrativos para quem é sócio. E como que a gente tem certeza, como a gente sabe que o Bradesco ele não deve remunerar o sócio mais uma vez agora em 2025? É porque ele já tem data para a GO, que é a Assembleia Geral Ordinária, e antes de toda reunião, seja ela ordinária ou extraordinária, e a gente teria uma AGE, existem os temas, existe uma ata a ser discutida, existem as menções que vão ser discutidas naquela reunião e não existe nenhuma menção para tratar do quesito bonificação. Então a chance de acontecer uma bonificação em 2025, uma vez que isso não foi tratado previamente, a própria chamada já diz, ela é praticamente nula. A próxima assembleia do banco, ela fica agora para o mês de março e vai acontecer no dia 10, então amanhã, segunda-feira, o banco vai se reunir para tratar diversos temas e um deles, que sempre foi tratado no início do ano, é a questão da bonificação. Quando a gente pega todo o histórico, no próprio site da empresa, toda a bonificação, ela é deliberada nos meses de março, no máximo, até o mês de abril. Nós não temos debate de bonificação antes dessas datas ou da metade para o final do ano. Então, a não ser que a gente tenha uma grande mudança, o investidor, mais uma vez, ele não vai ter bonificação do banco. E por que a bonificação, ao mesmo tempo que ela é contraditória, ela é muito importante para quem é sócio. Ela compõe os 5 principais itens do retorno ao investidor. Se a gente pegar de 2017 a 2022, o Bradesco ele foi generoso com os acionistas e pagou mais de 70% em forma de bonificação nesse período. E por mais que esse número pareça alto, se a gente buscar confirmar isso no próprio site do Bradesco, de 2017 a 2022, nós tivemos 10%, com mais 10%, 20%, com mais 20%, 40%, 50%, 60%, 70% de bonificação para quem carregou o banco nesse período. E qual é o efeito imediato de um valor muito alto de 70% de bonificação? Quem tinha uma posição, por exemplo, de 1.000 ações na empresa, com esse valor de 70%, esse investidor recebeu 700 ações de graça na conta e na posição dele. Isso porque a gente fala de uma bonificação simples, a gente não está colocando essa remuneração de maneira composta, senão a gente teria que fazer 1.000 ações e com uma bonificação de 10%, no próximo ano esse investidor ele teria 1.100 ações, que somadas, a próxima bonificação de 10%
10%, esse valor ele seria em cima dessa posição atual. Então, de maneira composta, essa posição final ela fica bem maior. Mas de maneira simples, no caso do Bradesco, por exemplo, ele praticamente dobrou a posição de graça, sem nenhum movimento adicional. Hoje esse investidor carrega praticamente o dobro daquilo que ele investiu na empresa. E olhando através de números, por mais controverso que isso seja, o efeito ele é positivo para quem investe nessas empresas. Já se a gente for trazer os outros pontos do retorno, que vai ser valorização, recompra, dividendos e JCP, o Bradesco ele fez tudo isso. Então o único que jogou contra o sócio, e aqui a gente fala de uma perda de mais ou menos 50%, foi a desvalorização da ação, que foi amplamente compensada pela bonificação, pelos programas de recompra, pelos dividendos distribuídos e pelos JCP, que o banco distribui praticamente todos os meses. Então esse é o efeito da bonificação, que por mais controversa que seja, por mais que exista uma ideia de que dividendos sejam uma maneira melhor de se remunerar, e eu concordo com esse ponto, não dá para negar, e a gente vê através de números, que bonificação ela agrega valor. Então entre ter bonificação e não ter bonificação, eu sempre vou preferir a empresa que, além de pagar dividendos e JCP, ela tenha programas de recompras e programas de bonificação, principalmente olhando para quem é investidor pequeno, o CPF, o sócio minoritário da empresa. E a matéria também traz todo o valuation, o preço sobre o valor patrimonial muito abaixo do Bradesco, traz o preço justo, que já foi de 24 e hoje está na casa de R$18, e traz também um recente anúncio de cancelamento de ações, que também gera um impacto positivo para quem é sócio. Mas num comentário rápido, esse cancelamento recente de 50 milhões de ações, ele é positivo, ele aumenta a participação do sócio, só que é um valor muito pequeno. O Bradesco ele tem uma base acionária grande e eles também estão sendo bastante otimistas na questão dos dividendos. Eles esperam um dividendo de R$1,40 por ação em 2025. Isso daqui não é impossível. O Bradesco ele já pagou bem mais do que isso, ele pagou quase R$1,80. Então, apesar de possível, é sempre melhor ser cauteloso. Em 2024, por exemplo, o Bradesco pagou R$1,11 e eu trabalho em 2025 principalmente olhando para um cenário macro de dificuldade, com um dividendo de R$1 para o banco. Ele tem plena condição de entregar isso, e isso já gera um dividend yield bastante atrativo de 10% para o Bradesco. Então, na questão retorno para o sócio, o Bradesco ele sempre teve bons programas. A questão é esperar que essas melhoras no balanço elas surtam um efeito na cotação. Aí sim, ele vai deixar de ser negociado por um preço tão baixo, e aí sim, no comentário final, nós vamos voltar a falar da questão bonificação. O Bradesco ele só vai trazer bônus quando essa cotação voltar. Não é vantajoso para nenhuma empresa fazer bonificação enquanto as ações estão depreciadas. Então, no momento de valorização, o Bradesco certamente vai voltar. Até lá, eu realmente não acredito em bonificação do banco. Para a gente finalizar, dois comentários rápidos. Um deles é do Banco Santander, que acabou de fazer um roadshow e a gente teve informações importantes. Uma delas é a busca por uma rentabilidade de 20%. Isso daqui é extremamente positivo para quem é sócio, isso é positivo para a cotação da empresa. A Genial que Cobre tem recomendação de compra, só que nesse relatório deles, eu notei logo no começo um dos principais pontos de interesse, e ele cita um possível fechamento de capital do Santander Brasil. Isso daqui a gente já estudou de maneira aprofundada lá na nossa comunidade, por isso essa é a segunda chamada do vídeo. Se você não faz parte, você está perdendo tempo e possivelmente perdendo dinheiro. Isso daqui não é para assustar o investidor, isso daqui já é debatido e é possivelmente uma realidade para quem é acionista do Santander. Isso é um tema recorrente das reuniões. Quem vinculou isso daqui primeiro, se eu não me engano, foi o JP Morgan, que fez o primeiro levantamento e cálculos para a matriz do Santander de quanto custaria fechar capital no Brasil, e primeiramente tratando das units, a SAM B11, que são negociadas em bolsa. E para quem acha isso algo difícil de acontecer, eu vou comentar a mesma coisa que eu comentei na comunidade. Aonde tem fumaça é fogo. Eu já vi diversas vezes isso. Ninguém contrata um banco como o JP Morgan para fazer levantamento, para fazer o valuation de quanto custaria fechar o capital de uma filial. Aqui a gente não está falando da matriz, a gente não fala do Santander Espanha ou Santander Europa, a gente fala
fala de uma operação periférica, onde a questão da imagem da empresa, principalmente no mercado de capitais, ela não é tão relevante quanto se a gente falasse do Santander Espanha fechando capital na Espanha e em toda a região europeia. Se a empresa faz isso, dificilmente ela consegue reabrir capital, mas a gente fala de uma operação periférica e muitas empresas com sede lá fora já fecharam capital aqui no Brasil. E a gente tem o próprio exemplo do Santander México, que viveu uma situação muito semelhante. Quando o mercado está em queda, isso possibilita ficar muito fácil de fechar capital quando a gente tem empresas com bastante dinheiro disponível. Além do que, o próprio free float do Santander Brasil, ele é muito baixo, a gente fala de um valor abaixo de 10%. Então isso daqui não é motivo para sair fazendo nenhum movimento. Na realidade, isso daqui deveria ser previsto antes de se colocar o dinheiro na empresa. Isso daqui faz parte do gerenciamento de risco. O lado negativo, ele tem que ser listado e ele tem que estar na vista do investidor. Como sócio do Santander, essa possibilidade sempre existiu, ela sempre esteve na mesa e exatamente por isso, a quantidade de capital alocado, ela não pode ser a mesma do que o sócio coloca em um Banco do Brasil, do que o sócio coloca no Itaú ou até mesmo do que o sócio coloca no próprio Bradesco. Empresas com controladores lá de fora, empresas com baixo free float, isso tem que estar no radar do investidor e a gente comentou isso inclusive de novo na questão da CPFL e a State Grid lá na nossa área de membros. E sobre o Itaú, ele continua com uma ótima performance depois de 7 anos, dando lugares a empresas cíclicas nesse super ciclo que a gente teve de commodities. Ele voltou a ser a empresa mais lucrativa de toda a Bolsa de Valores. Isso porque lá em 2017 ele já era a empresa com maior resultado final, 24 bilhões de reais foi o número que ele trouxe, e de lá para cá houve uma alternância entre Petrobras e Vale, as duas empresas cíclicas dominando a Bolsa de Valores, e agora com o ciclo de baixa delas, o Itaú, que sempre foi a empresa não cíclica mais lucrativa da B3, voltou ao topo das mais de 400 ações da Bolsa. Em 2024, com um lucro de mais de 40 bilhões de reais, o banco ocupou a primeira colocação de todas elas. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente falou do Banco do Brasil, uma crise no setor agro e os possíveis impactos disso. A gente falou do Bradesco, que deve passar 2025 sem trazer bonificação ao sócio. Falou também de como bonificação, por mais contraditória que seja e por mais que existam realmente outras maneiras melhores de se remunerar, quando a gente olha os números e o real impacto dela no patrimônio do investidor, ela tende a ser extremamente positiva. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios do Banco do Brasil, Bradesco, Santander ou Itaú. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. E se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição que só através dele dá para negociar as taxas e os benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!